Olá pessoal, vocês estavam procurando aula de matemática? Então encontraram! Eu sou a professora Thaís e a gente vai continuar falando sobre frações. Na aula anterior eu tinha deixado como tarefa para vocês o RA da página 133. Nós vamos ver juntos esse RA e vamos fazer mais algumas atividades que também estão na página 133. Então vamos assistir ao RA? Olá, eu sou o Tangram e você já me conhece. Cada uma de minhas peças representa uma de minhas frações, quer ver? Se eu fosse feito somente com os triângulos azuis, seriam necessários 16 triângulos. Isso significa que cada triângulo pequeno é 1/16 do meu corpo. Meu corpo também pode ser formado com 4 triângulos grandes. Isso significa que cada triângulo pequeno é 1/4 do meu corpo. Agora é com você. Que fração do meu corpo representa cada uma das peças do Tangram? Então vocês viram que o Tangram, além de ter bastante a ver com geometria, também tem bastante a ver com frações, porque as partes dele têm relações entre si, tá? No material de apoio, na página 21, vocês têm então um Tangram que vocês podem agora dar uma pausa no vídeo e recortar esse Tangram para fazer as atividades, tá? Recortem o Tangram e o contorno e separem as partes usando as linhas brancas que tem entre as cores, tá? Não precisa cortar aqui onde tem esse pontilhadinho preto. Vocês devem cortar separando as partes coloridas, tá? E vocês, depois que tiverem feito o recorte, vocês podem preencher as partes do Tangram com as frações indicadas aqui. Vejam que a parte verde representa 1/4 do Tangram todo, porque ele corresponde a dividir o Tangram em 4 partes iguais. Vamos supor que aqui essa linha continuasse e aqui também essa divisão dividiria o Tangram todo em 4 partes iguais. Então essa seria uma das partes, por isso está representada pela fração 1/4, e essa seria outra das partes, também representada pela fração 1/4. Aqui nós temos o quadrado amarelo aqui, ele representa 1/8 do Tangram todo. E a gente pode perceber isso observando aquelas divisões que estão com as linhas mais finas, vendo que ela é formada por 4 triângulos e o Tangram todo teria 32 desses triângulos. Então representa 1/8. E apesar de ter um formato diferente, esse triângulo vermelho também representa 1/8 do Tangram, porque se a gente juntar 8 figuras com esse formato, a gente consegue formar um quadrado do mesmo tamanho do Tangram todo. E outra parte do Tangram que também representa 1/8 é o paralelogramo. Vocês podem observar isso vendo que ele está dividido ali, ele consegue ter 2 quadrados. Ele tem ali na divisão que está no material um quadrado e 2 triângulos menores que, se você juntar, forma mais um quadrado. E por fim, no Tangram temos mais 2 partes que correspondem a 1/16 do Tangram todo. Um é esse triângulo roxo e o outro é o triângulo marrom. Eles têm o mesmo tamanho e cada um deles, se você juntar 16 figuras iguais, você consegue formar um quadrado que tem o tamanho todo do Tangram. Vamos agora fazer algumas atividades usando as peças do Tangram. Veja que estão pedindo, as questões pedem para que vocês façam adições ou subtrações com frações que têm denominadores diferentes, tá?
Então, vamos começar ali pela adição de 1/8 mais 1/16. Será que vocês conseguem resolver isso aqui sem usar o mínimo múltiplo comum que a gente conseguiu calcular? Aprendeu a calcular? Bom, 1/8 eu posso representar aqui, olhando as figuras ali de cima, por aqui o quadrado amarelo, por exemplo. E juntando com 1/16, que pode ser o triângulo roxo, eu vejo que eu tenho, considerando aquelas linhas que estão dividindo as figuras, eu tenho 4 triângulos pequenos no quadrado amarelo e 2 triângulos no roxo. Quantos triângulos desses será que tem na figura toda do Tangram? A gente já falou que são 32. Então, eu posso dizer que a soma de 1/8 mais 1/16 são 6 32avos, porque eu tenho 6 triângulos desses e cada um representa 1 32avos do Tangram todo. Eu fiz isso olhando a figura, tá? Mas eu posso fazer isso aqui, vamos conferir fazendo a adição que a gente aprendeu a fazer, tá? Eu vou usar o 32 como denominador e vou tentar descobrir qual é a fração equivalente a 1/8 que tem 32 como denominador. Veja que eu posso multiplicar o denominador 8 por 4 e eu tenho 32. Então, eu também multiplico o numerador por 4 e eu encontro aqui 4. E 16 para chegar no 32, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu tenho que multiplicar também o numerador por 2. Então, eu mantenho o denominador 32 e somo os numeradores que dá 6 32avos. É exatamente o que eu encontrei observando ali a figura do Tangram. E para fazer a subtração, será que eu também posso usar as peças do Tangram como apoio? Vamos ver o exercício B. No exercício B, eu tenho que fazer 1/8 menos 1/16. 1/8 aqui no Tangram que eu tenho, eu posso, por exemplo, considerar novamente que é o quadrado, mas eu quero subtrair dele 1/16. Então, dos triângulos que representam 32, nessa aqui, no 1/8, eu tenho 4 triângulos dos que dividem o quadrado em 32 partes. E no 1/16, que é o triângulo roxo, por exemplo, eu tenho 2 daqueles pequenos triângulos, então 2 32avos. Ou seja, o resultado é 2 32avos. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, vejam, as frações que eu estou trabalhando são as mesmas, só que em vez de somar, eu estou subtraindo. Então, eu vou substituir pela mesma fração que eu calculei lá em cima. Só que em vez de somar, eu vou fazer a conta de menos, subtrair. 4 32avos menos 2 32avos são 2 32avos. Então, eu encontrei a resposta de 2 maneiras diferentes. As próximas operações que eu tenho ali são uma multiplicação e uma divisão. Agora, para fazer uma multiplicação e uma divisão, eu não vou usar as figuras, eu vou interpretá-las e fazer a operação como eu aprendi, que não é difícil. Então, aqui eu tenho 1/4 vezes 1/8. Eu já vi que para encontrar 1/4 vezes 1/8, basta eu multiplicar o numerador e os denominadores, tá? Então, na verdade, o que eu queria era encontrar a quarta parte do 1/8, tá? Como o meu 1/8 ali, eu posso usar, por exemplo, a figura do quadrado novamente,
1/4 de 1/8 é dividir o 1/8 em 4 partes. Mas a gente, na nossa figurinha que a gente tem aqui, a gente já tem 1/8 dividido em 4 partes. Cada uma das partes é um triângulo daqueles bem pequeno, que a gente sabe que vale 1/32. E olha aqui, ó, é justamente a resposta que eu encontrei. E o último exercício é a letra D, 1/4 dividido por 2. Se eu olhar lá a figura que representa 1/4, que por exemplo é o triângulo verde, 1/4 dividido em 2 partes, cada parte vai caber 4 partes daquele de 1/32. Ou 1/4 dividido ao meio também é a mesma coisa que um triângulo vermelho. O triângulo vermelho tem 4/32. Se eu fizer essa operação como eu aprendi, 1/4 dividido por 2 é a mesma coisa que 1/2 de 1/4. 1/2 vezes 1/4 é 1/8. Ih, professora, mas aqui deu diferente, ó. E agora? Mas vejam que essa fração aqui, embora esteja com números diferentes, elas são equivalentes, porque aqui eu multipliquei por 4 e aqui eu multipliquei por 4. Então a resposta é 1/8 ou 4/32. Como tarefa de casa, vocês vão preencher a ficha das páginas 71 e 72. Opa! A ficha da página 71 é essa aqui, são problemas envolvendo frações, e a página 72 é essa aqui, tá certo? Resolvam essas atividades e a gente vai fazer a correção na próxima aula. A gente se vê lá.